Atenção porque vai começar a aula de matemática. Boa tarde, galera. Vamos para mais uma aula de matemática do oitavo ano. Para iniciar com as resoluções das atividades, vamos para a primeira questão. Na primeira questão, ela diz o seguinte: em cada item, escreva o termo geral da sequência que indica a quantidade de bolinhas em cada figura da sequência de imagem de acordo com sua posição. Então, se a gente analisar a imagem, vamos perceber que no primeiro termo aí eu tenho duas bolinhas, ok? Então, A1 eu vou ter duas bolinhas. Beleza. Mas como isso? Na segunda posição eu vou ter 6 bolinhas. Na terceira eu vou ter quantas bolinhas aí, ó? Eu vou ter 12 bolinhas, né? E assim sucessivamente. Então, qual é o intuito dessa questão? É você achar a expressão que define essa sequência, né? Aí, como você pode ver o cálculo, seria a letra A, né? AN, que é igual a N mais 1 vezes N. Mas quem seria esse N? N seria o número do termo, né? Então, quando eu pegar A1, no lugar do N, eu vou colocar o número 1. Faço primeiro a soma, 1 mais 1, 2, e depois eu vou multiplicar por N, que N é 1, nesse caso. Então vai ficar 2 vezes 1, que é 2. No segundo caso, vamos lá no segundo caso, só para vocês entenderem. A N é igual a N mais 1 vezes N, ok? No segundo termo seria substituir o N por 2, mais 1, vezes o 2, né? Já que eu substituí o N por 2. Então, A2 é igual a 2 mais 1, 3, né? Vezes 2. Então, A2 é igual a 6 bolinhas, como você pode ver. E assim sucessivamente, certo? Na questão número 2, ele diz o seguinte: determine o próximo termo, olha, os próximos 3 termos da sequência a seguir. Então, eu tenho a sequência 3, 7, 11 e 15, certo? Se você perceber, do primeiro termo, que é 3, para o segundo termo, eu vou somar 4 unidades, certo? Do segundo termo, que é 7, para o terceiro termo, que é 11, eu vou somar mais 4 unidades, certo? Ou seja, 7 mais 4, 11. Do terceiro termo, que é 11, para o quarto termo, seria mais 4 unidades, ou seja, do número 11 para o número 15, vai 4 unidades. Para saber os últimos termos, ou seja, os últimos 3 termos dessa sequência, é só eu somar 4 a 15, vou achar o primeiro termo, que é 19. Ou seja, já achei o quinto termo. O sexto termo seria o quê? 19 mais 4, que é igual a 23, como vocês podem ver aí. E do sétimo termo seria lá, né? A resposta que seria 23, do sexto termo, mais 4, que daria o último termo, que é 27. Então, os 3 termos seria 19, 23 e 27, ok? Na atividade número 3 aí, diz o seguinte: a senha do meu cofre é dada por uma sequência de 6 números, todos menores que 100, que obedecem a determinada lógica. Esqueci o terceiro termo, ou seja, o terceiro número dessa sequência, mas lembro-me dos demais. São eles 32, 27. Aí o termo que ela esqueceu, né? Depois vem o 30, o 38 e o 33. Se você analisar do primeiro termo para o segundo, eu vou retirar 5 unidades, né? Então vai ficar de 32 para 27, eu retiro 5 unidades. Depois do termo que está faltando, eu tenho o número 30 e após ele o 38. Então eu posso entender o quê? Que do 30 para o 38 vai 8 unidades. Eu vou somar 8 unidades, ok? Então, esse terceiro termo vai ser o quê? O 27 somado 8 unidades, certo? Então, qual seria esse número aí? Seria o número 38.
5, ou seja, 27 mais 8 dá 35. Então seria 35, ok? No quarto exemplo, na quarta atividade, ele diz o seguinte: mantendo-se a regularidade da sequência numérica, então vou fazer aqui essa daí, menos 3, 1, menos 5, 3, menos 7 e 5. Ele quer saber qual seria os dois próximos elementos da sequência. Beleza. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar uma reta aqui, né? Colocar o número 0, né? E vou pegar os dois primeiros termos, ó. Então, eu vou ter 1, 2, menos 3 e vou para o 1, ok? Então, perceba o seguinte. Daqui para cá, eu tenho quantos números, ó? 4 números, ok? Só que depois eu percebo que do 1 eu vou para o menos 5, né? Então, do 1 eu vou para o menos 5. Então, eu vou contar quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Opa! Então, eu já vi uma sequência lógica aí, né? Depois, eu venho do menos 5 para o 3, ó. Né? Para o 3. Vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Beleza? Então, do 3 agora eu vou para um menos 7. Menos 7, né? Então, com isso daí eu vou ter 10 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Então, percebam aí que a variação aqui vai ser os números pares. Então, qual seria o próximo? Do menos 7 para o 5. Para o 5 aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Então, percebam que a variação vai do número positivo para um negativo, né? Se para cá veio 12 unidades, para cá agora vai ter que ser quanto? 14 unidades, né? Então vai ser menos 9. 14 unidades. Vou colocar aqui 14 unidades. E possivelmente do menos 9 para o outro valor, que seria o 7, seria 16 unidades. Então, os números seriam menos 9 e 7. Ok? Letra B. No quinto e último da atividade, ele diz o seguinte: quais os 4 primeiros termos da sequência onde a expressão AN igual a 2n ao quadrado menos 1? Então, primeiramente, eu vou pegar o primeiro termo, 1, e aonde tiver o n eu vou substituir por 1, no primeiro termo. Então, ó, no primeiro termo aí, A1 é igual a 2 vezes 1 ao quadrado, menos 1. 1 ao quadrado é 1, 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Então, o primeiro termo dessa sequência seria 1, certo? No segundo termo, eu vou substituir n por 2 e elevar ao quadrado. Então, ali, ó, aonde tem n, boto 2, 2 vezes 2 ao quadrado, menos 1. 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 4, 8, menos 1, 7. Ok? No terceiro termo, aonde tiver n agora é 3, eu elevo 3 ao quadrado, vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado, menos 1. 3 ao quadrado a gente sabe que é 9. 2 vezes 9, 18, menos 1, 17. Seria o terceiro termo, certo? Para o quarto termo, aonde tiver n agora eu substituo por 4, vai ficar 2 vezes 4 ao quadrado, menos 1. 2 vezes 16 vai dar 32, menos 1, 31. Então, os termos da sequência é 1, 7, 17 e 31, ok? A nossa aula será sobre estabelecimento da relação entre as principais unidades de medida de volume, o litro, o decímetro cúbico e o metro cúbico. Resolução de problemas envolvendo o cálculo de capacidades de recipientes. Vamos lá. Vamos conhecer as medidas de volume e capacidade. Primeiro, são eles o metro cúbico, decímetro cúbico, que é representado pelo dm, e centímetro cúbico, que é representado pelo cm elevado a 3, certo?
Essas medidas são para todo e qualquer recipiente ou sólido da forma retangular, circulares, quadrangulares e entre outros. Agora é importante saber as correspondências. Por exemplo, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, ok? 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. E 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro, certo? Primeiramente, para começar a utilizar aquelas unidades, a gente tem que saber alguns volumes. Por exemplo, o do cone. Para calcular o volume do cone, a gente vai utilizar o volume, que é igual a π vezes r ao quadrado vezes a altura sobre 3, ok? O volume do cilindro. Para o cilindro eu tenho essa fórmula. O volume do cilindro é igual a π vezes r ao quadrado vezes a altura. Para a esfera, o volume da esfera seria o volume da esfera, que é igual a 4 vezes π vezes r ao cubo sobre 3. Lembrando que o r é o raio da circunferência ou da esfera, ok? Sistema de conversão, ou seja, do maior para o menor, eu vou multiplicar por 1000, certo? Do menor para o maior, eu divido por 1000. Por exemplo, de centímetro cúbico para decímetro cúbico. Olha lá, estou subindo a conversão de centímetro para decímetro. Eu vou dividir por 1000, ok? De metro cúbico para decímetro cúbico, eu multiplico por 1000. Como assim, professor? Vamos lá. Se eu tenho lá 1 metro cúbico e vou converter ele para decímetro cúbico, ou seja, o decímetro é embaixo do metro, certo? Então, eu vou multiplicar 1 vezes 1000. Então, eu vou ter 1000 decímetros cúbicos, ok? Aí, se eu tenho 1 centímetro cúbico, né? E vou converter para decímetro cúbico, eu vou subir essa conversão. Então, eu faço o que? A divisão agora, né? Então, vai ficar 1 dividido por 1000. Isso equivale a 0,001 decímetro cúbico, ok? Vamos para os exemplos agora. Ele diz o seguinte, ó, supondo que um tanque tenha 4.000 metros cúbicos de volume. Para transformar essa medida em litros, basta multiplicar essa medida. Confira abaixo aí. Ó. Então, eu sei que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, como a gente viu lá atrás. Né? Então, ó, 1 metro cúbico, vamos lá, equivale a quanto? Ó? Equivale a 1000 litros, ok? Então aí é só fazer a multiplicação. Se eu tenho 4.000 metros cúbicos, eu vou multiplicar por 1000. E vou ter um valor aí de 4 milhões de litros, ok? 4 milhões de litros. No segundo caso, ele diz aí, ó, supondo que uma piscina tenha 6 metros de comprimento, 4 metros de largura e 2 metros de profundidade ou altura, para calcular seu volume, basta multiplicar essas medidas. Como assim? Então, eu vou fazer o quê? Comprimento vezes a largura vezes a altura. Aí eu tenho o volume, certo? Ok? Vamos lá. Como você pode ver, eu fiz aí o comprimento vezes largura vezes a altura. Qual seria o comprimento? 6, né? Qual seria a largura? 4 metros. E qual seria a altura? 2 metros. Fazendo a multiplicação de 6 vezes 4 vezes 2, eu tenho 48 metros cúbicos. Muito fácil, né?
Opa, agora a gente, para complicar um pouquinho, né, para ficar mais interessante, ele diz o seguinte: calcule o volume total da figura a seguir. Então percebam aí que, digamos que seria uma casa. Eu quero saber o volume de uma casa aí, né? Percebam que eu tenho as medidas. E ele diz aí que a altura, né? Na terceira aí, a altura é igual a 4 metros, né? Para o primeiro caso, eu vou usar a medida do comprimento, que é igual a 5. Percebam aí que tem uma parte ali que é aberta, né? E ele não quis medir aquela parte ali para dizer qual era o volume. Ele só quer a parte fechada. Então, vamos utilizar o comprimento igual a 5 metros para o primeiro caso. Ok? Para o primeiro caso. Depois ele vai usar a largura igual a 10. Certo? Para o primeiro caso. Então vocês vão ver o seguinte, que eu tenho lá 10 metros vezes 5 vezes 4. Eu tenho o primeiro volume. Aonde o primeiro volume vai dar 200 metros cúbicos, certo? Para o segundo caso, a minha altura continua 4 metros, ok? O comprimento agora, ele vai fazer o seguinte caso. Não tem essa parede de 8 metros, ele vai subtrair os 5, ele só quer esse pedacinho aí que está mais à frente, certo? Onde tem a flechinha, metros cúbicos aí. Aí, vou pegar o seguinte caso, 8 menos 5, então o meu comprimento aí vai ser agora de 3 metros, certo? Por causa que eu tinha 8 e subtraí por 5 lá. E a largura, 6 metros. Vou utilizar essa largura embaixo aí, onde tem a flechinha do metro cúbico. E faço a multiplicação. 4 vezes 6 vezes 3 é igual a 72 metros cúbicos. O volume total, né? O volume total, eu vou pegar o volume 1 e somar o volume 2, ok? E acho o volume total. Qual seria o volume 1? 200 metros cúbicos. Mais o volume 2, que é 72 metros cúbicos. O meu volume total, ou volume total da casa, seria de 272 metros cúbicos, ok? Então isso foi só por hoje e na próxima aula a gente estará resolvendo as questões dessa atividade. Até a próxima!